Quem domina o seu emocional governa. Quem domina o seu emocional governa. Esta é a frase que você tem que colocar no seu coração e acreditar tremendamente. E lembre-se, crescer dói. Crescer dói. E eu queria fazer um overview aqui e entrarmos no assunto de hoje. Na segunda-feira eu falei sobre o seguinte: você quer ser o melhor ou você quer ser único? E aí eu expliquei que ser o melhor, você vai competir com os outros. Ser único, você vai competir consigo mesmo. Não há concorrência. Você não tem que ficar quebrando cabeça e pensando nisso ou pensando naquilo. E usamos uma frase na segunda-feira sobre se ocupar não é produzir. Expliquei que muitas vezes você faz várias tarefas, várias funções, várias coisas que não te levam a lugar nenhum, porque você está sem foco. Se você tiver foco, uma ou duas, três, quatro tarefas que você fizer, certamente fará sentido para você. E ontem eu comecei explicando sobre que você deve fazer 2000 vezes duas coisas. 2000 vezes duas coisas. E não 2000 coisas duas vezes. Ou seja, ontem falamos bastante sobre consistência e você perseverar no processo. Por isso que o desafio da segunda-feira foi: qual é o seu método? Qual é o seu método? Essa foi a nossa tarefa de desafio na segunda-feira. Ontem, quando nós colocamos isso, falamos também sobre as 5 forças que roubam, lutam contra o seu lucro. Primeira força que luta contra o seu lucro: fornecedores. Se você está na mão de um só fornecedor, você vai sofrer, você vai perecer. Por quê? Porque se esse fornecedor deixar de fornecer para você e fornecer para o seu concorrente ou para outra pessoa, ou quebrar ou falir, você quebra junto. Então você tem que ter 1, 2, 3, até 4 fornecedores para que você não fique na mão deles. Porque um é mais caro, outro é mais barato, outro custo-benefício dele vale a pena, o outro já não vale. Um tem mais qualidade, o outro não tem. Um entrega mais rápido, outro demora mais para entregar. A segunda força que rouba o nosso lucro, que tira o nosso faturamento, são produtos que são substituíveis. Então, por exemplo, você vai vender um remédio, R$30. Daqui a pouco uma outra pessoa cria um remédio caseiro, alguma coisa que possa como tem aqueles remédios que fazem manipulações, né? E ele vende por R$2. Ou seja, produtos que são substituíveis, eles vão entrar no lugar do seu. Você já foi numa loja, você já foi num lugar em que a pessoa diz assim: o que o senhor deseja? Aí você diz assim: eu queria uma calça da marca tal. Aí a pessoa roda, vai lá, daqui a pouco ela volta e diz: olha, moço, eu não tenho essa calça, mas tem uma aqui que ela é top, tem uma aqui que ela é melhor do que essa que o senhor está me pedindo. Ou seja, um produto substituível. E aí sabe o que acontece? Você pagou preço, lutou, batalhou, abriu a empresa, paga aluguel, paga impostos, e um produto que é substituível vai tomar o lugar do seu produto, ok? Então, das 5 forças, primeira, fornecedores, tome cuidado com isso, porque você pode abrir uma empresa e quebrar por causa de fornecedores. Então tenha pelo menos 3 ou 4 fornecedores e não um só. Nunca fique na mão de uma só pessoa, nem na família, nem nos negócios, em nada. Nunca confie e fique na mão de uma só pessoa. Segunda força, produtos que são substituíveis. Alguma coisa equivalente, que parece com o seu, mas não é. Sabe aquela coisa do Denorex, né? Parece, mas não é. Se você tem produtos que são fáceis de serem substituíveis, você pode quebrar também. Terceira coisa, terceira força que tira o nosso faturamento, por incrível que pareça, são clientes. Você já prestou atenção que o cliente chega e já vai
pede desconto, o cliente já vem e diz assim: eu estive na loja tal e a loja tal fez por R$ 100. Você quer fazer para mim por R$ 150? Isso não é justo, isso é um absurdo. E aí você, é aquela coisa, né? Não tem lembra da primeira aula? Ser único e ser o melhor? Por você querer ser o melhor, você está sempre concorrendo, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer no preço, você vai baixar o preço, você não tem como subir porque você não agregou valor ao seu produto. Então, o cliente, ele é uma força que pode tirar o seu lucro, porque ele vai pechinchar, jogar para baixo, dizer que isso ele não paga, não tem dinheiro, não dá, porque no cartão é um valor, então à vista você tinha que fazer tal coisa, enfim. Agora, por um outro lado, o cliente, ele pode ser uma alavanca para você sair desse ciclo, sair dessa corrida dos ratos e começar a entender um pouco mais. Por exemplo, se um cliente chega para você, pega uma nota, tá certo? Ele chega lá e pega uma nota. Aí fala assim: olha, eu queria dizer para você que esse produto aqui, ele tem 3 qualidades. Quando eu cheguei em casa, só funcionou uma delas. Aquele cliente está reclamando. Então, se o cliente reclama, se tem uma reclamação, essa reclamação precisa ser atendida. Ei, ter clientes consome. Ter clientes, olha, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que fiscalizar, você vai ter que validar as etapas do seu atendimento, do seu processo. Ter cliente não é fácil, não. Então, veio uma reclamação, não despreze o seu cliente. Ei, você quer prosperar? Você quer crescer de uma forma exponencial? Ame pessoas. Clientes são pessoas. E eu falei ontem aqui, bem no finalzinho da nossa aula, pessoas precisam de pessoas. Como que a sua empresa vai crescer sem clientes? Não tem como. Agora, houve uma reclamação, nessa reclamação pode ter uma alavancagem para você. Se você melhorar, se você atender, ei, eu, por exemplo, sou cliente de muitas coisas. E o que acontece? Quando eu vejo que alguém resolveu o meu problema, aquela empresa me fideliza. Por que ela me fidelizou? Porque o que eu precisava, o que eu necessitava, ela atendeu. Tem empresas, tem empreendedores que não dão a mínima para a dor do cliente. Ei, na dor do cliente está o segredo do seu sucesso como empreendedor. Porque o que é uma venda? Você já parou para pensar? O que é uma venda? A venda nada mais é do que ver uma dor e curar essa dor. A venda é isso, não tem outra coisa. Eu quero te passar um segredo aqui. Venda são 3 Ds. 3 Ds. Que 3 Ds são esses? Primeiro D, você deve despertar o desejo. Então, se você vai vender, você tem uma empresa, você faz bolos, você faz roupas, você vende carros, você vende peças de computador, enfim, não importa com o que você trabalha. Você tem que aplicar os 3 Ds. Primeiro D, desejo. Então você tem que despertar nisso. Por que aquela pessoa vai comprar de você? Por que ela não compra do outro? Ou por que ela não compra o genérico? Lembra aqui dos produtos que são substituíveis? Por que ela não pega um inferior? Por que ela não busca, então, um paliativo? Para que ela queira algo de qualidade, para que ela queira o melhor, esse primeiro D aqui tem que funcionar bem. Você vai fazer um curso. Olha, faça o meu curso custa R$ 1.000. Por que a pessoa vai fazer esse curso que custa R$ 1.000? Ela pode fazer um de R$ 100. Ela pode comprar um livro, por exemplo, vai lá na Saraiva, vê lá um livro. Ah, um livro fala sobre isto? Fala. Pronto, comprei, não preciso pagar R$ 1.000. O que vai fazer esta pessoa comprar de você? É isso que você tem que entender. Muitas pessoas não conseguem despertar o desejo. Olha, você vai comprar esse curso meu, você vai comprar essa calça minha, você vai comprar esse carro meu. Por quê? Porque os benefícios de você comprar na minha empresa ou este meu produto são esse e esse. Eu tenho aqui benefícios que vão garantir o seu bem-estar. Opa, despertou um desejo. Ah, eu
Fale mais um pouco desse seu produto. Fale mais um pouco desse empresário. Fale mais um pouco dessa mercadoria. Segundo D, que você tem que entender, que você tem que trabalhar bem e fazer com que as coisas funcionem, é o D da dúvida. Então, assim, se você quer vender algo, eu falo vender aqui, mas você pode entender como queira. Se você quer ajudar alguém, se você quer fazer algo por alguém, são esses 3 Ds. Primeiro D, D de desejo. Por exemplo, se você vai ajudar sua esposa, seu marido, você vai ajudar seu filho, você vai ajudar sua filha, o primeiro D é o desejo. Você se importa com ele? Você passa para ele quais os benefícios que ele terá em ouvir suas instruções, de seguir o caminho que você está falando? Esse é o primeiro D. Segundo D é o D da dúvida. As pessoas estão cheias de dúvidas. Por que eu tenho que comprar? Ah, eu não preciso comprar. Não. Eu anotei aqui que eu posso demorar, daqui um ano, daqui 2 anos. Está anotado aqui. Você está querendo me forçar uma coisa, me vender uma coisa que eu não quero, eu não preciso, eu não tenho. Não quero. Por quê? Porque você não explicou para ele a importância daquele produto. Ou, se é o caso de você ajudar alguém, você não explicou para aquela pessoa a importância da ajuda que você está dando. Então você tem que tirar as dúvidas. Qual é o seu problema? Porque, meu querido, se você não falar com o seu cliente vai falar de você. Se você não falar com o seu cliente vai falar de você. Então, o cliente está lá na porta esperando um atendimento. Ninguém atende, ninguém vai. Sabe o que vai acontecer? Aquele cliente vai ligar para a empresa. Olha, eu estive aí na loja, ninguém me atendeu, eu pedi um desconto, não me deram, fez isso, aquilo outro, vai reclamar. Se você não der uma resposta rápida, sabe o que vai acontecer? Esse cliente vai falar de você para os outros. Vamos trazer para a igreja. Eu sou pastor. A pessoa vem na igreja, está com um problema, está com uma dificuldade. Por exemplo, eu cheguei agora da igreja, o culto terminou agora há pouco. Aí, quando terminou o culto, uma irmã, a irmã Margarida, chegou para mim e disse assim: olha, eu gostaria que orasse pelo meu marido. Aí eu falei: vamos orar sim. Mas como eu não avisei o senhor, né, então, ou seja, como é que ficaria? Eu falei: não, vamos lá agora. E aí, saí imediatamente da igreja, peguei lá o diácono, fui com ele, o Luciano, e fomos lá orar pelo seu Jaci. Orei e já tinha terminado o culto, voltei. Sabe o que acontece? O primeiro D, desejo. A pessoa me procurou e pediu uma oração. Segundo D, eu tirei a dúvida. O segundo D é D de dúvida. Eu tirei a dúvida. Onde seu marido está? Eu vou lá agora. E aí eu fui e orei pelo marido dela. E aí, o terceiro D, estou falando de vendas, mas pode servir para qualquer coisa. O terceiro D, dor. Dor. Qual é a dor do seu cliente? Qual o produto que você vende? Eu vendo, por exemplo, peças de carro. Ei, você tem que descobrir qual é a dor de uma pessoa que tem um carro e não tem essa peça. E aí, quando você for vender isso, ou promover isso, ou falar disso para alguém, você vai dizer: olha, se você comprar essa peça de mim, você vai ter os benefícios X, Y, Z. Então, 3 Ds. Anotou aí? Anota aí. Vou falar um pouco mais devagar para você anotar. Se você quer ser um grande empreendedor, você tem que aplicar os 3 Ds. Primeiro D, de desejo. Desperte o desejo. Faça a pessoa querer. Faça a pessoa buscar isso. Ok? Segundo D, o D de dúvidas. Você precisa tirar as dúvidas. Você precisa esclarecer ponto por ponto para esta pessoa o porquê dela comprar essa mercadoria de você. Se você é um pastor, se você trabalha com igreja, como eu, por exemplo, a pessoa chega na igreja, muitas vezes, de uma religião que prometeu coisas e essas coisas não foram cumpridas. E aí chega na sua igreja, a pessoa senta e está ouvindo. Fala mais. Interessante. Sim, mas Deus vai resolver o meu problema?
Eu pequei, eu errei, eu falhei. E eu vou morar no céu? O cara assiste o seu culto, assiste a sua palestra. Nenhuma dessas dúvidas são esclarecidas. Ele não volta, querido. Ele não vai voltar. Por quê? Porque você falhou no segundo D. E o terceiro e último D, o D da dor. Olha, Jesus Cristo pode curar você desse câncer, dessa dor e tal. Não faça promessas levianas. Você não vai aí, é um curandeiro, né? Mas você pode, em cima da palavra de Deus, dizer: Jesus Cristo veio, morreu por você, para que você tivesse a sua salvação. E Deus quer a sua saúde, quer o seu bem. Deus é um pai, se preocupa com você. Olha aí, a pessoa vai dizer assim: é isso que eu quero. Despertou o desejo, esclareceu as dúvidas e falou sobre a dor. Você se importou com a dor. Você mostrou que Deus se importa com a dor dela. Saindo agora da igreja, vamos para a empresa. Seu cliente, ele precisa desses 3 Ds. Se ele não tiver nenhum desejo, ele não vai comprar. Qual é o grande problema? Lembra que das 5 forças que roubam o nosso faturamento, o nosso lucro? Primeiro, fornecedores. Segundo, produtos substituíveis, ou seja, a pessoa coloca uma mercadoria no lugar da sua e aí ganha no preço, ganha na rapidez e você fica no prejuízo porque você não pensou nisso. Terceira coisa, o cliente. Hoje eu estou falando bastante aqui do cliente e para quem não tem empresa e nem quer abrir empresa, pense na sua família. Essa terceira coisa aqui, o cliente, você pode trocar por família. Você precisa se importar com o seu cliente. Você precisa se importar com a sua esposa. Você precisa se importar com o seu marido. Você tem filhos? Você precisa se importar com os seus filhos. Se o seu filho reclama, se o seu cliente reclama e não é atendido nessa reclamação, se ele falou com você e você não atendeu, ele vai falar de você. Então, pega um papel, pega uma caneta. Peraí, eu vou ver aqui quais são as coisas que o meu cliente está falando. Sabe por quê? Eu aprendi o seguinte: 90% não é o preço. Ei, 90% não é o preço. Se tratando de igreja, 90% não é por falta de ar-condicionado. Não é por falta de estacionamento. Talvez foi por falta de relacionamento. Pessoas precisam de pessoas. E pessoas precisam gostar de pessoas. Você precisa gostar de gente. Deus gosta de gente. Jesus gosta de gente. E se você pertence ao Criador, você tem que gostar de gente. Então, isso é muito importante. Amanhã eu quero falar sobre a 4ª força que concorre com o seu lucro, que concorre com o seu faturamento. Você poderia ganhar 1.000 por mês, 5.000 por mês, 10.000 por mês e está ganhando menos. Por quê? Porque existem 5 forças que concorrem com isso. Fornecedores, produtos substituíveis e agora eu falei de clientes. Amanhã eu vou falar as 2 últimas forças, ok? E aí você, quando for fazer a sua tarefa hoje, anota aí. Eu comecei aqui falando sobre que crescer dói. Crescer dói. Não adianta você pensar que não, porque dói. Você precisa ser perseverante. Você precisa lutar. Você precisa batalhar. Você precisa ir até o fim. Você precisa olhar para a sua situação e falar assim: olha, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso curar isso daqui. Você tem que anotar. Pegar um papel e anotar. Bom, para aqui. Eu quero ver. Já entendi. Isso aqui é importante para a minha vida. Ok? Então, anota aí. Crescer dói. E pegando desde segunda-feira, em vez de ser o melhor, seja único. Em vez de ser o melhor, seja único. E, como falamos ontem, faça 2.000 vezes 2 coisas. E não 2.000 coisas 2 vezes. Ok? E se você deseja que eu fale sobre algum assunto, coloque aí, escreve nos comentários. Olha, fale sobre tal assunto porque é o meu ramo. Fale sobre tal assunto porque essa é a minha dor em relação à minha família. Quando você faz isso, certamente você vai ser grandemente abençoado. Quando você coloca isso no seu coração, você certamente vai ser uma pessoa vitoriosa. Domine a sua mentalidade. Quem domina o seu emocional, prospera. Quem domina
o seu emocional prospera. E eu quero dar uma tarefa para você. Começamos ontem um desafio da imaginação. Imaginação. Imaginação vem de imagem mais ação. Imagem mais ação. Imaginação. Salomão já nos ensinou, Provérbios 23, versículo 7. Como imaginou na sua alma, assim acontecerá. E eu falei ontem sobre você imaginar comprando um carro. E aí você vai ver que no outro dia, por onde você passa, você vê um carro. Olha, um carro. É aquela marca que eu quero. Olha, a mesma cor que eu quero. Se você deseja mudar-se de casa, é impressionante. Imagina aí, você se mudando de casa. Você vai começar a ver na rua amanhã caminhão de mudança. Você vai começar a ver placas, aluga-se, vende-se. Você vai começar a ver imobiliárias. É impressionante. Por quê? Porque o pensamento atrai. Se você pensa coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Então, o desafio que eu faço para você hoje, e coloco para você hoje aqui é: troque os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Troque os pensamentos ruins por pensamentos bons. Então, imaginação é a imagem mais a ação. É você agir em rumo disso, ok? E aí, a tarefa do dia é a grande foto. Ó, viu? A grande foto. Qual é a sua grande foto? Eu vou falar sobre isso amanhã, mas já vou deixar aqui um spoilerzinho para você. A grande foto é como que você se vê no final disso aí. Como que você se vê daqui 20 anos? Como você se vê daqui 10 anos? Como você se vê daqui 5 anos? Ok? Então, amanhã eu quero falar com você sobre a grande foto. Imaginação. Trocar os pensamentos ruins por pensamentos bons. Começar a entender que o seu pensamento, ele atrai coisas. Ah, eu não acredito nisso daí. Ué, isso é Bíblia. A Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, diz assim: o que eu mais tinha medo acabou acontecendo. Jó perdeu 10 filhos num único dia. 10 filhos num único dia. Queimou-se a fazenda, gado, empregados. Olha, foi um desastre total, porque ele tinha medo. Tudo que você pensa, você atrai. Então amanhã eu quero falar sobre a grande foto. Um abraço. Se você não jantou, uma boa janta para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu vou deixar gravado aqui. E certamente Deus vai abençoar a sua vida e também a sua família. Eu sempre no finalzinho falo alguma coisa para os casais. E aí eu quero declarar para você, marido. O marido tem 3 funções. Ele tem que ser o provedor, aquele que provê, aquele que traz o alimento, aquele que traz o sustento. Ele tem que ser o que dá a direção. Você tem que dar direção para essa sua esposa, direção para os seus filhos, direção para a sua família. E você tem que colocar limites. Coloque limites para que haja equilíbrio aí na sua família, tá bom? Essa é a palavra para os casais, para a família. Sempre no finalzinho eu deixo uma palavra para a família. Então, hoje foi para os homens. Homens, 3 funções. Primeiro, você tem que ser o provedor. Segundo, você tem que ser aquele que dá a direção. Terceiro, você tem que ser aquele que coloca limites. Beijo no coração. Amanhã, às 22h12, eu volto aqui, tá bom? Quero agradecer os likes aí, várias pessoas me ligando, várias pessoas me mandando mensagens, várias pessoas agradecendo porque eu estou deixando gravada, ok? E você pode participar aí. Eu deixei gravada da segunda-feira, já passou de 200 visualizações, né? A de ontem, deixei gravado, já passou de 100 visualizações. Eu creio que logo, logo a gente vai chegar a 200, 300, 400, 500, até 1000 visualizações. Avise as pessoas que todas as noites, às 22h12, eu estou aqui. Forte abraço, até amanhã. Lembre-se, crescer dói. Crescer dói. E quem governa o seu emocional, prospera. Quem governa o seu emocional, prospera.
Valeu, um abração. Tchau, tchau.